Boa noite, amigos da Fogo Porto Alegre. Boa noite a todos que estão conectados conosco. Boa noite para aqueles que ainda irão se conectar e por aqueles que ainda irão ouvir essa mensagem em outro tempo. Estamos mais uma noite que o Senhor nos dá alegria de podermos manifestar o amor, seu amor, de podermos compartilhar aquilo que Ele tem feito nos nossos corações. Eu me chamo Luiz Roberto Prestes, estou vinculado ao Ministério Igreja Fogo para as Nações de Pelotas, do apóstolo Marcos Fernando. E estamos aqui mais uma noite para dizer que Deus é bom. Mais uma noite para dizer que é possível termos paz em meio às complicações que vivemos, que temos presenciado, mas eu tenho uma palavra de fortalecimento para aqueles que estão nessa batalha. Como sempre eu falo nesses dias, não tem como deixar de falar das dificuldades que o momento impõe ao mundo. Nós estamos dentro desse contexto, mas eu quero te encorajar nessa noite. Deus está vendo todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. E nós precisamos entender quem somos nele e quem ele é para nós. Amém? Então, nessa noite eu quero te convidar para nós meditar num livro de Salmos. É um livro, o Salmos que nós vamos meditar hoje, ele é bem pertinente com que muitos de nós passamos, ou vamos passar, ou estamos passando. Porque o salmista, como eu e vocês, era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. A Bíblia fala isso de Elias, mas o salmista também. E esse salmo que nós vamos meditar hoje é o Salmos 73, ele não é um salmo de Davi, é um salmo de Asaf. Aí nós poderíamos dizer que Asaf não era um homem segundo o coração de Deus, com certeza era também, era um salmista. Talvez não tivesse o mesmo coração de Davi, assim como eu não tenho o mesmo coração teu, nem tu tem o meu, e assim sucessivamente. Mas para Deus nós somos único. Então, nessa noite eu quero que tu já saiba, para Deus tu é único. E o salmo que nós vamos meditar é o Salmo 73. É um salmo longo. Eu vou ler um pequeno trecho desse salmo. Depois nós vamos meditar em alguns versos dele. Mas o Salmo 73 ele começa dizendo assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba o cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Até aqui por enquanto. Eu quero contextualizar esse salmo para nós ficarmos sabendo, para nós entendermos aonde Deus quer nos levar nesses dias. Esse salmo fala, é um salmo de Asaf, e ele mesmo fala ali que ele teve inveja. O salmista olhou o contexto do mundo que ele vivia, e ele era um homem que se guardava, um homem que se cuidava contra o pecado, amava a Deus, procurava agir corretamente,
e ele se via em aperto. Ele via a prosperidade daqueles que não temiam a Deus, ele via a vida abundante que tinham, a longevidade, entre aspas, que eles tinham. E isso entrou no coração do salmista. E eu quero dizer para ti nessa noite o quanto isto é perigoso. Porque assim como o salmista não vigiou, eu e vocês podemos fazer o mesmo. Quantas vezes nós nos pegamos questionando as coisas de Deus em relação a outras, olhando para onde não deveríamos olhar, pensando coisas que não são agradáveis perante Deus. E o salmista aqui, eu peço que todos que estão me acompanhando hoje, que olhem bem esse salmo, leiam até o fim. Eu vou falar poucos versos dele para nós não nos determos muito. Ele é longo, ele tem 28 versículos mais ou menos. Mas para aquilo que Deus colocou no meu coração, o que nós vamos ler já basta. O Espírito Santo nessa noite vai ativar em nós um sentimento de amor a Deus e também um sentimento de entendimento de quem eu represento para Deus e quem Deus representa para mim. Então te alegra já dessa noite. Deus não vem aqui através do Espírito Santo para nos acusar. Pelo contrário, Ele vem nos exortar para que nós tenhamos uma vida agradável a Ele. E não venhamos perder o nosso tempo em relação às coisas seculares. Precisamos dessas coisas e vamos continuar precisando até o dia da vinda de Cristo. Mas nenhuma delas pode afetar o nosso coração a tal ponto de nós, assim como o salmista, nós termos inveja. Tanto é que ele mesmo declara, teve inveja. Eu estou aqui com uma Bíblia também, a Bíblia Viva. Eu quero ler alguns versículos e nas duas versões para nós entendermos melhor e compreendermos o quão frágil nós somos em relação a sentimentos e também nos preparar para que Satanás não nos apanhe nas nossas fraquezas e nós não venhamos a murmurar. A palavra de hoje ela vai nos ensinar a discernir os dardos de Satanás. Eu quero lhe alertar todos vocês, todos quantos ainda irão ouvir esta live. Satanás, o papel dele é matar, roubar e destruir. E ele sabe que para ele não é vantagem chegar e usar alguém, dar um tiro um de nós ou meter um carro por cima de nós, nos matar e nós iremos para o céu e ele não cumpriria o papel dele. Satanás quer atacar os filhos de Deus para não deixar os filhos de Deus cumprir o propósito que Deus deixou destinado. E o maior propósito, tu pode ter várias situações que Deus te chamou para fazer. Tu pode ter mais de um chamado. Tu pode desempenhar várias funções no reino de Deus. Mas uma é essencial e é comum a todos, que é adorar o nome dele. Amém? Então eu e você não podemos abrir mão. Deus nos chamou para adorar o nome dele. Escreve isto. Deus nos chamou para louvor da sua glória. Então a minha vida, a tua vida, a vida do teu irmão, a vida da tua irmã, a vida daqueles que vão se converter, o propósito principal é esse. E depois as outras coisas que Deus vai te dando talento e tu vai desenvolvendo na caminhada. Mas o principal é nós adorarmos a Deus. E Satanás trabalha desde o princípio para tirar o foco dos filhos de Deus. Mas Jesus veio, restaurou de novo o homem com Deus para que o homem pudesse adorá-lo. Já falei um pouco disso nas lives anteriores. O apóstolo Marcos Fernandes falou com muita propriedade sobre isso. Vocês pesquisem nas lives dele, vocês vão entender. E o Salmo 73,
o salmista perdeu esse foco. Agora eu falo para você prestar atenção. Se o salmista que ele era um adorador. O papel dele, a função dele era levar o grupo deles lá a adorar a Deus. E ele teve essa dificuldade. Satanás largou um dardo nele e ele, por um breve tempo, ele se perdeu. Então eu quero pegar aqui o versículo, eu quero ler nas duas versões para você ver. Vem comigo no versículo 11. Eu vou ler na RC, que é a Revista Corrigida, o verso 11. Depois eu vou ler na Viva. O verso 11 diz: E dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Na RC. E veja o que diz na Viva. E ainda pergunto, será que Deus sabe o que está acontecendo? Será que o Altíssimo entende o que se passa na terra? Quantas vezes nós falamos isso? Será que Deus não vê essa injustiça? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Ou então nós fazemos essa pergunta de outra maneira. Por que Deus está permitindo isso? Por que aconteceu tal coisa? E quando nós fazemos essas perguntas, e quando nós temos no coração essas indagações, eu quero dizer para ti que isso, quando não for, está um passo da murmuração. E Deus te chamou para adorá-lo. Você está entendendo agora porque o tiro dessa mensagem é discernindo os dardos do diabo? Deus me chamou para adorar. E por um detalhe, eu já estou murmurando. E nessa noite o Espírito de Deus vai ativar pessoas aqui para buscar a graça dele e discernir quando Satanás está te levando a um lugar de murmuração. O Espírito de Deus quer te levar à presença de Deus para adorá-lo, e Satanás se interpõe com um dardo na tua mente e tu, em vez de adorá-lo, tu murmura. Vamos pegar o verso 12 e 13, eu vou ler só na Bíblia Viva, 12 e 13. Vejam bem o que acontece com os maus. Eles não precisam se esforçar, vivem tranquilos, e suas riquezas aumentam a cada dia. Será que foi à toa que eu me esforcei para manter o coração puro e ter as mãos limpas do pecado? Veja que o salmista falou isto. E quantas vezes nós também falamos isto? Será que adianta ser crente? Será que adianta estar na igreja? Ou então, o que adianta se nada me acontece? Então isso, queridos, isto é murmuração. E isto são dardos que Satanás coloca em ti. Porque quando tu está bem alegre, quando está tudo bem contigo, quando tu está feliz, tu não fala essas coisas. Tu consegue enxergar Deus. Tu consegue enxergar a mão de Deus ao teu favor. E aí tu não murmura. Mas basta uma pequena adversidade ou algo que deu mal, deu contrário ao que nós prevíamos ou queríamos, e nós já entramos num lugar de murmuração. Nessa noite o Espírito de Deus vai te levar uma compreensão clara disso aqui. E Deus me deu uma palavra nesse sentido. E eu quero, antes de terminar essa mensagem, eu quero deixar bem claro no teu coração: você nunca mais vai murmurar. E você nunca mais vai deixar o diabo te mentir. O diabo sempre mente para o Filho de Deus na seguinte ordem: se tu é filho de Deus, será que tu é filho de Deus? O diabo não mudou, gente. Quando Jesus estava no deserto e teve fome, a primeira coisa que ele disse: se tu és o Filho de Deus. Só que com aquele ali ele não levou, porque aquele ali sabia quem era o pai dele, sabia quem ele era, sabia o propósito e sabia discernir. Nós nem sempre estamos atentos. Então, nessa noite o Espírito Santo vai te ajudar, vai te fortalecer, e tu não vai mais murmurar, tu não vai mais olhar para pequenas coisas, tu vai olhar para as coisas global, e as coisas global é o céu, é a eternidade,
é servir, é amar, é ajudar, é colaborar. Amém? Então, no livro do outro 13, eu quero ler contigo o verso 21. O verso 21 diz o seguinte: quando o meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Isso na Bíblia Viva. Quando o meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções ficaram perturbadas dentro de mim, ou confundiram. Olha aqui diz na RC: assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Será que nós temos noção do que é um coração azedo? Um coração azedo é aquela pessoa que ela é de mal com ela mesma. E as outras pessoas nem têm prazer de estar perto dela. Que o que ela fala, o que ela imagina, a fala dela não atrai as outras pessoas. E Deus quer mudar isso em nós. Nós somos chamados para sermos o bom perfume de Cristo. Anota aí, bom perfume de Cristo. Eu e você fomos chamados para sermos o bom perfume de Cristo. E não ter um coração azedo. Mas veja que nessa versão aqui, ele fala de uma maneira muito forte que nós podemos entender melhor. Quando o meu coração ficou revoltado contra Deus, as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim. Quando as nossas emoções entram em guerra, meu querido, minha querida, meus amados, as nossas emoções entram em guerra, nós não conseguimos raciocinar como convém. O Espírito Santo não consegue nos convencer de erro. Nós fazemos aquilo que dá na nossa cabeça e, consequentemente, nós vamos errar. Anota isso aí, por favor. A Bíblia diz que aquele que fácil se ira comete doidice. Em outras versões diz, esse Provérbios, em outras versões a Bíblia diz que aquele que fácil se ira comete loucura. Então, gente, quando nós murmuramos contra Deus, o 21 ele diz: quando o meu coração ficou revoltado, quando o meu coração se revolta contra o Altíssimo, eu não consigo raciocinar nem com a minha razão, quanto mais com o Espírito, pelo Espírito Santo. Então, o segredo é esse, queridos. Vamos atentar para as coisas santas de Deus, para a palavra de Deus. O que a palavra diz a respeito de qualquer assunto. Vamos nos inteirar de todos os assuntos da verdade de Deus. Daí sim, nós teremos uma saída contra os dardos de Satanás. Eu quero me encaminhar para o final dessa mensagem. Quero te dizer, é possível vencermos esses dardos. Mas tem uma coisa que o salmista descobriu. Eu quero voltar contigo no Salmo, no verso 17. Aqui, nessa aqui, diz o seguinte, 73, 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Aqui o salmista estava dizendo, olha, ele começou a murmurar e a se queixar, e ver a prosperidade do ímpio, e ver a vida boa que o ímpio levava, e aquilo entrou aquela raiz de amargura entrou no coração dele, aquele dardo satânico, e ele não conseguia ver nada bom, e fazia uma comparação com ele e as coisas que ele estava vendo. E aqui no 17 do 73 na Viva diz o seguinte: então um dia, quando eu estava no templo de Deus, entendi o triste destino reservado para os maus. Querido,
Tu só vai compreender pelo Espírito de Deus as coisas espirituais quando tu estiver na presença de Deus. Aqui quando ele fala que até que ele entrou no santuário de Deus, ele está dizendo até que eu fui para a presença de Deus. O próprio Espírito de Deus levou ele a compreender a loucura que ele estava fazendo, pensando daquela maneira, questionando Deus daquela maneira, e mudou o coração dele. Só que às vezes nós ficamos tão abrutalhados no coração que não, Deus está nos chamando, vem, vai orar, larga o que tu está fazendo, vai para um canto falar com Deus, te prostra na presença de Deus. Só que nós estamos tão angustiados e as nossas emoções estão tão embaralhadas que nós não conseguimos parar, nem damos ouvido à voz do Espírito. Mas sempre o Espírito vai te dizer, vem, eu te quero, vem para mim, ouve a minha voz, ou ouça a minha voz. Então, eu deixo nessa noite essa palavra. Leia todos os 73, medite em todos os Salmos 73, mas pare nesses versículos, principalmente nesse que eu li 2 vezes contigo, que foi o 11, o 21 e o 17. Até que eu entrei no santuário de Deus e entendi, ou seja, até que eu cheguei na presença de Deus e Deus me revelou os meus pensamentos e o fim entre eu e aquele que não serve a Deus, entre tu e aquele que não serve. Deus está chamando pessoas para entender isto. Essa palavra, ela é tanto para quem está chegando agora, para quem já está servindo a Deus, mas ela fala para aqueles que Deus tem um chamado agora e estão perdidos na caminhada porque estão olhando para coisas pequenas. Para encerrar, nós vamos terminar no 25 ao 28. Diz o seguinte: quem mais tenho eu no céu, senão o Senhor? E aqui na terra, o que mais desejo é a sua presença. Minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. Quem desprezar a Deus será destruído. Quem se afastar do Senhor será castigado com morte. Quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus. O soberano Senhor é a minha proteção, e por isso proclamarei ao mundo as grandes coisas que ele fez por mim. Aleluia. Veja agora que mudou o foco desse homem. Como é que de um momento para o outro esse homem mudou de ideia? Por causa da presença de Deus. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Na presença de Deus há delícias perpétuas. Vê o Salmo 16, vocês vão entender isto. Na presença de Deus há discernimento. Na presença de Deus há revelação. Na presença de Deus há luz que dissipa as trevas. Então, Satanás, o papel dele é te largar dardo. Eu falava com uma pessoa essa semana e ela tinha perdido uma pessoa da família e me compartilhou que um dia desse na noite ela demorou para dormir. Acordou à noite e ficou um tempão dormindo e pensando no sofrimento daquela pessoa. E ela me contando isso, e na hora o Espírito Santo se mexeu dentro de mim. E eu disse, mas isso é um dardo. Porque essa pessoa, eu sabia, essa pessoa está nos braços de Deus. Usando uma linguagem crentona, está no seio de Abraão. E essa pessoa não conseguiu dormir perante 1 hora, pensando no sofrimento que essa pessoa teve. Aí eu disse assim para ela, eu vou dizer uma coisa para ti, isso aí foi um dardo. Porque essa pessoa que tu amava, ela está melhor do que tu hoje.
E o diabo conseguiu te tirar 1 hora da presença de Deus. Se tu ficasse adorando 1 hora, se tu ficasse orando, clamando pela igreja, clamando pela tua vida, clamando pela vida dos teus familiares, dos teus amigos, o que Deus não teria feito nesse 1 hora de perda que tu teve. Mas assim, aí Deus falou para mim também, olha, não critica porque tu também faz o mesmo. Na realidade, todos nós tem um momento que nós damos ouvido aos dardos e deixamos de adorar a Deus. Mas nessa noite agora eu vou orar por todos que estão me ouvindo e o Espírito Santo vai te ativar aí na tua casa. Tu vai receber uma alegria de Deus, um entendimento de Deus e tu não vai mais murmurar. Eu vou dizer para ti, o único momento, a única hora que tu pode murmurar um pouquinho, assim mesmo, não por muito tempo, mas um pouquinho. Deus te dá esse direito para ti e para mim, de murmurar na presença dele. Quando tiver só tu e ele, tu pode murmurar um pouquinho, mas não muito tempo, porque ele te compreende e ele sabe por que tu está murmurando. Ele sabe quem foi que te mentiu, que te levou a murmurar. Mas fora isso, busca em Deus e devolve esse tempo que tu está gastando pensando coisas ruins, deixando mágoas passadas te envolver, deixando de perdoar e de liberar perdão, deixando de ser perdoado, porque quem não perdoa não recebe perdão de Deus. Então nessa noite Deus quer mudar tudo isso. Ele quer nos perdoar e quer que nós venhamos a perdoar e quer que nós venhamos a receber o perdão dele. Feche teus olhos se tu pode, vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite, pela tua palavra, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado, Senhor, pelo que tu nos revelou. Quando Satanás tem jogado dardo na nossa mente, muitas vezes nós aceitamos esses dardos, Senhor. Nós te pedimos perdão agora, Pai, e oramos para que a tua presença esteja sobre o coração de cada um que ouviu, Senhor, todo, e cada um que ainda vai ouvir essa mensagem, Senhor, que venha ter a compreensão do teu amor, da tua misericórdia, da tua bondade, da tua graça sobre as nossas vidas, Senhor, do que foi a obra redentora de Jesus lá na cruz, Senhor, e não venhamos nos comparar com ninguém, Senhor. Tu diz que nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Senhor, e às vezes nós olhamos para aquilo e para aquilo que vai nos levar para lugares, Senhor, que nos afasta da tua presença, mas nessa noite o teu Espírito está aqui, Senhor, levando pessoas ao conhecimento da tua graça, ao conhecimento de quem eles são em ti, Senhor, e ao conhecimento de quem tu é para nós, Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Chegamos mais ao fim de um momento com Deus. Próximo sábado, às 20 horas, estaremos de novo. Dê o teu like aí, compartilhe esse vídeo. Se fez bem para ti, compartilhe. Se não fez bem, compartilhe também, que vai fazer bem para outro. Amém? Um abraço.